Olá, professor André Almeida, da Escola de Filosofia e Pensamento Crítico, e hoje vamos falar sobre um filósofo italiano, que é o Antônio Gramsci. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Vamos lá, então. Essa é a aula 1 do Antônio Gramsci, que vai falar sobre a vida e a obra do pensador sardenho. E aqui tem uma frase dele: a verdadeira democracia só pode ser conseguida quando as massas populares forem conscientes do seu próprio poder e se organizarem para exercê-lo. Então, vamos lá então. Como é que a gente pensou essa aula? A gente pensou essa aula focado aqui, primeiramente, na vida e na obra de Gramsci. Nessa aula, nós vamos focar mais na obra, para quando a gente for para a vida, você conseguir se situar o que é que ele estava escrevendo naquele momento. De forma geral, o Gramsci passou mais de 10 anos dentro do cárcere, e assim, muito ao contrário do que as pessoas pensam, o Gramsci ele não escreveu livros. Os Cadernos do Cárcere, como ficou conhecido, que hoje são lançados em 6 volumes, são cadernos que ele escrevia quando estava no cárcere e que depois de 37, foram recolhidos e hoje a gente tem acesso ao pensamento do Gramsci. Mas não escreveu um livro sistematizado e mandou para a editora. Então, assim, as condições que o Gramsci escreveu foram muito desfavoráveis, mas sem sombra de dúvidas, o Gramsci deixou aí um legado que perpassa até o século XXI. Certo, então, vamos lá. Voltando aqui para nossa... a primeira crítica que eu queria fazer é que o Gramsci ele é um autor... como eu coloquei aí no próprio slide, ele é um autor conhecido, mas desconhecido. As pessoas citam muito a pós-modernidade, tenta tomar para si o Gramsci, mas Gramsci é, acima de tudo, um filósofo marxista que não abria mão de uma concepção revolucionária, teórica e também prática, dentro daquilo que ele chamou de filosofia da praxis e que a gente chegou para a gente como marxismo. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essas questões. Certo? Então vamos lá. Vou pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Esse projeto é um projeto Marx com Ismos, onde a gente vai pegar aí aqueles que são marxistas e começar a fazer algumas aulas. Se você sentir a vontade de poder nos ajudar, coloque seu QR Code, coloque a câmera do seu celular nesse QR Code, apontado para o QR Code, e entre no grupo que nós temos no WhatsApp. Vamos lá. Tem 2 filmes de Gramsci. Um é mais fácil você encontrar, que é o que se passa dele no cárcere, você colocar no YouTube, Gramsci, tem legenda em português, e tem o Gramsci 44. Esse é mais complicado de você encontrar, mas assim, também tem muito material. A Boitempo vem lançando livros do Gramsci, tem cursos que são ministrados e que estão acessíveis aí na plataforma. Qual vai ser o diferencial desse curso? Esse curso ele vai tentar pegar você pela mão e explicando, relacionando a questão das categorias gramscianas, como é que elas surgem, quais são as relações. Diferente de outros filósofos, diferente de outros filósofos, que você muitas vezes pode separar a obra do seu autor, o Gramsci não. O Gramsci é a obra e a sua própria vida estão ali relacionadas. Então, assim, você compreender a vida do Gramsci, você também ajuda a entender a obra e por que a obra também do Gramsci é escrita daquela forma. Enfim, então tem essas 2 obras aí que são filmes que retratam o nosso filósofo. Certo, aqui é uma frase do Gramsci, onde ele diz aqui: instruir-vos, porque teremos necessidade de toda a vossa inteligência.
Agitai-vos, porque teremos necessidade de todo o vosso entusiasmo. Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a vossa força. Então, veja, o Gramsci está colocando aqui, ó, que a gente precisa ter conhecimento, adquirir conhecimento, precisa se mobilizar, precisa se organizar e ter consciência de classe, né? Pontos fundamentais para a gente enquanto sujeitos. Qual é o problema? Vamos começar aqui captando o problema que o Gramsci, ou que nós queremos saber do Gramsci. Repare, a gente vai começar hoje, mas não, essa aula não acaba aqui. A gente depois vai entrar em outras categorias do Gramsci. O Gramsci vai pensar a educação, vai pensar os intelectuais, vai pensar a questão do Estado, vai pensar... Então, ele é um autor assim que é muito vasto, tem muita coisa para você. Tem que se especializa só no Gramsci, para você ter ideia. Então, esse curso aqui ele é introdutório, é para você que quer entrar no Gramsci, no sentido assim, de ler o que eu tenho que ler, onde estão as coisas, que alguns alunos às vezes pedem para mim. Beleza? Então vamos lá. Qual o problema que a gente vai tentar enfrentar aqui do Gramsci? Como a vida e obra de Gramsci ajuda a compreender as relações entre poder, cultura e educação nos dias de hoje. Então, qual a metodologia que nós vamos utilizar? Essa é uma palavra alemã, ela não tem tradução para a língua portuguesa, mas essa é a metodologia que nós vamos utilizar no nosso método de exposição. O nome da palavra é Aufhebung. Vamos lá, não tem a tradução essa palavra para o português, mas seria o seguinte: essa mesma palavra contempla, Aufhebung, contempla suspender, então algo é interrompido ou retirado do seu estado imediato. Então quer dizer o seguinte: para você estudar Gramsci, não venha com pedras, não venha com xingamentos, não venha com teoria conspiratória. Então suspenda seu juízo um pouquinho para você compreender o pensamento do autor. Negar um pouco aquilo que você já traz de preconceitos, né, de conceitos antecipados, enfim, e conservar aquilo que você achar que o Gramsci pode acrescentar na sua vida enquanto pesquisador, estudante, militante, curioso e por aí vai. Enfim, acho que o Gramsci é um autor que vale a pena você estudar. Então vamos lá. Então a palavra Aufhebung, ela reúne 3 sentidos principais que se articulam um processo dialético. Então, o primeiro é suspender, nesse sentido é algo interrompido ou retirado do seu estado imediato. O segundo é negar, então esse algo é superado, ou seja, perde a forma anterior. E por fim, ele conserva. Apesar da negação, o essencial é mantido em um nível mais elevado. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. Questão da infância. A infância ela é negada quando passamos a juventude, não somos mais crianças, então há um processo de negação, mas a infância também é conservada na memória, na formação e na base de quem nos tornamos. E nesse processo a infância é suspensa, como um momento que deixa de existir em sua forma imediata, mas permanece como parte do todo. Então, esse é nosso. Quais são nossos objetivos com essa aula? Primeiro, compreender a trajetória de Gramsci. Qual foi o trajeto que Gramsci teve aí para poder conseguir fazer os seus cadernos, escrever seus cadernos. Analisar seus principais conceitos, e aí a gente vai colocar primeiramente infraestrutura e superestrutura, e refletir sobre a atualidade de sua obra. O Gramsci ele nos ajuda. Se o Gramsci nos ajuda, de que forma? O Gramsci ele viveu no período de Mussolini, inclusive foi preso pelo fascismo, passou 10 anos na cadeia, escreveu sobre o fascismo. Então, assim, nós estamos vivendo uma época onde retomando aqui uma frase de um título de um livro de Hobsbawm, nós estamos vivendo a época dos extremos. Como nós estamos vivendo a época dos extremos, assim como o Gramsci também passou por momentos não iguais, mas de tensões, inclusive, como eu falei anteriormente, foi preso, passou mais de 10 anos na cadeia, então
a obra do Gramsci é esse retrovisor, a gente olha e vê o que a gente pode compreender do presente, refletindo, lançando reflexões para o passado. O passado não é para se repetir, ele é para se refletir. É isso que a obra do Gramsci ela pode ajudar a gente nesse período que nós estamos vivendo da era dos extremos. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Certo. Então, qual é o sumário? Qual é o sumário? O que nós vamos seguir aí para poder entender do Gramsci e como nós vamos compreender esse processo? Então, primeiro, nós vamos tratar sobre infraestrutura e superestrutura, que é um conceito que nós já, se não me engano, 13 aulas que nós tivemos do Marx aqui, está aqui no canal, você pode ir lá assistir, explicando de forma bem minuciosa, inclusive esse conceito de infraestrutura e superestrutura. Nós vamos retomar ele aqui. Vamos pegar as cartas do Cárcere, que são escritos do Gramsci, pegar também os escritos políticos, falar um pouquinho sobre essas questões, e, por fim, o que ficou conhecido como o Caderno do Cárcere, e falar um pouquinho, não vai dar para falar nessa, mas na próxima falar sobre a vida de Gramsci. Ok? Então, esse é o sumário que a gente vai tentar seguir. Então, hoje, nós só vamos fazer uma introdução e falar como é que essas obras elas foram escritas, como é que elas foram parar na editora, como é que elas foram também publicadas aqui no Brasil, qual o período, qual foi o impacto das obras do Gramsci em termos de Brasil e por aí vai. Mas não vamos entrar em conceitos como hegemonia. A gente pode até falar uma coisa ou outra, mas não é nosso foco. Nosso foco aqui é esse sumário que eu mostrei para vocês, introdutório. Beleza, então vamos lá. Primeira questão que eu queria falar com vocês é que lá no Marx a gente viu que existe uma base e que sobre essa base existe uma superestrutura. Então, a base material, ou base econômica, ou relações de produção e por aí vai, é o fundamento para você compreender como se dá as relações materiais. Então, se eu quero compreender as ideias dos homens, eu preciso ir além do aparente, eu preciso ultrapassar esse aparente e chegar ali na questão econômica, como é o modo de produção capitalista. O que o Gramsci vai falar para a gente? O Gramsci fala assim, ó, e se a gente lançasse luz, ao invés de na infraestrutura, na base, se a gente lançasse luz na superestrutura, porque a superestrutura também ela influencia muito. Vou só voltar aqui para vocês acompanharem. Aí, se a gente lançasse luz na superestrutura, que é esse conjunto de ideias que faz com que as pessoas pensem como elas pensam. Se a gente lançasse luz na cultura, tentasse compreender o papel que a cultura... Repare, o Gramsci ele não vai negar o Marx. Então, na sociedade capitalista, você tem ali a base, que é o capital, o sistema econômico, modo de produção e infraestrutura. E você tem o edifício que se levanta e que a gente chama de superestrutura, que são as ideias políticas, jurídicas e por aí vai. O que o Gramsci está dizendo é, se a gente lançasse luz sobre a cultura para compreender isso, ele não está negando o Marx, mas ele vai dizer, ó, a superestrutura e a base econômica, lembrando que você pode chamar de base, você pode chamar de sistema econômico, você pode chamar de modo de produção, pode chamar de infraestrutura, que é tudo a mesma coisa. Essa base, esse fundamento, pensa numa casa, tem a base e sobre ela se levanta toda a superestrutura que a gente aqui vai tratar como cultura. Então, esse conjunto de ideias, essa superestrutura, juntamente com essa infraestrutura, se une, formando o que o Gramsci classifica como bloco histórico. Beleza, então o Gramsci, ele não está negando o que Marx falou, ele está simplesmente dizendo assim, ó, Marx, no Capital e nas suas obras, deu um olhar muito importante para compreender a sociedade que nós estamos vivendo e fazer revolução. Mas dentro da conjuntura que nós estamos hoje, se a gente lançasse o olhar sobre a superestrutura, como é que ela poderia ajudar a gente a compreender a sociedade e, de certa forma, chegar ao processo revolucionário?
E o Gramsci ele vai fazer uma série de escritos nesse sentido para poder chegar a esse processo, que o Gramsci ele é um revolucionário, mesmo que os pós-modernos tentem se apropriar dele, como é o caso do Stuart Hall, que é um pós-moderno. Beleza? Vamos lá. Então, caminhando aqui. Aí aqui tem, vamos pensar da seguinte maneira. Então, aqui embaixo você tem aquilo que nós classificamos como infraestrutura. Aí você tem a base econômica. Lembrando que infraestrutura e base econômica é a mesma coisa. Lembrando que base econômica e modo de produção para essa aula é a mesma coisa. E quando você tem modo de produção, você tem relações de produção que está fundamentado, ou seja, é um fundamento concreto da sociedade. Então é onde você tem a base e se suspende aquilo que o Marx chamou de edifício social ou de Estado e por aí vai. E você tem com o Estado a questão dos aparelhos ideológicos de Estado, que é televisão, rádio, tudo aquilo que divulga de forma ideológica, que prevalece as ideias. Então vamos pensar da seguinte maneira. Como é que a classe dominante, ela faz para poder manter-se no poder? Ora, o Marx vai dizer que quando surge a propriedade privada, ali está o germe para a construção, para o surgimento do Estado, para garantir os interesses da classe burguesa. Então, por mais que na cidade burguesa você tenha a separação em três poderes, nos três poderes, quem vai ocupar o Estado são aqueles que estão vinculados aos interesses da classe dominante. Então, o Estado foi criado nada mais, nada menos para garantir, isso aqui é Marx, garantir os interesses da classe dominante. Ok. E aí você tem os aparelhos de Estado, aqui já estou indo para o Althusser, os aparelhos ideológicos de Estado. Os aparelhos ideológicos de Estado, eles trabalham com as ideias, com o convencimento. É a igreja, é a escola e por aí vai. E você tem os aparelhos repressores, que se tem como base a força. Nesse caso, é o exército, é a marinha, a polícia, por aí vai. Então, o Estado, se ele usar o tempo todo a força, só aponta que ele não tem que ele não é legítimo. Então, o Estado cria mecanismos para poder. Eu não vou aqui utilizar a palavra hegemonia, aparelhos privados, não vou utilizar esse termo porque ainda é cedo. Mas na frente a gente vai ver isso. Mas nesse momento é introdutório. Então, o que eu quero que você entenda? Se o Estado utilizar sempre a força, isso demonstra que o Estado não é algo legítimo. Então, o que ele faz? Ele pega e se utiliza das ideias, da cultura, para poder te convencer. Se o Estado ele se utiliza da cultura para tentar convencê-lo, então essa cultura ela não é algo estabelecido na sua totalidade, ou seja, é assim e acabou. Ela pode ser transformada. E o Gramsci está dizendo bem assim, então vamos estudar a cultura e ver como essa cultura pode favorecer aquilo que ele chama de subalterno, ou os oprimidos, ou a classe trabalhadora e por aí vai. Enfim, então, tá vendo como é que o Gramsci ele lança um olhar dentro de uma nova perspectiva? Não é que ele está negando o que o Marx colocou, ele está tentando falar assim, ó, o Marx foi importantíssimo, ele mostrou aqui para a gente, através da filosofia da praxis, por que ele coloca a filosofia da praxis, não marxismo, materialismo histórico, ou algo que ele poderia colocar, mas só a nível de exemplo, né? Porque ele está encarcerado, então ele tem que escrever de uma forma que aqueles que são seus sensores muitas vezes tenham dificuldade de compreender ali o que ele está colocando, o que ele está apontando. Então, veja, o Gramsci está colocando nesses termos. Então, voltando aqui, se por um lado a infraestrutura, a base econômica, o modo de produção, as relações de produção, esse fundamento concreto da sociedade influencia a cultura, por sua vez, também, esse edifício, né, a base material,
se levanta e se suspende e acaba influenciando aquilo que nós compreendemos como cultura ou superestrutura, a superestrutura e a cultura também têm um papel importante no processo de transformação. Então, veja, Gramsci não está negando que o Estado é um aparelho jurídico, que tem leis, e o Estado é um aparelho político, porque tem poder, e que esse Estado está a serviço da classe dominante. Mas o Gramsci diz o seguinte: olha, eu sei que a escola ela foi criada para poder atender os interesses da classe dominante. Mas e se a gente, dentro dessa luta de classes, tentasse também utilizar a escola para formar pensadores intelectuais que ajudassem a organizar, a mobilizar, a instruir e transformar a própria sociedade, ou seja, usar o próprio aparelho para fazer esse processo de instrução, de organização, de convencimento. Tá entendendo como é que o Gramsci ele consegue dar um salto à frente? Então, o Gramsci ele vai ficar conhecido como o filósofo da cultura ou da superestrutura. Voltando, ele não nega a questão econômica, mas ele joga um olhar maior para alguns aspectos que são relevantes no campo do marxismo. Beleza. E acaba criando vários termos para poder demonstrar como é que seria esse processo. Mas lembrando, Gramsci não escreveu livros. Gramsci foi encarcerado, e aí nesse período a gente pode falar dos cadernos. Ele escreve os cadernos, e nesses cadernos depois é transformado em livros. Beleza? Então vamos lá. Vamos mostrar aqui com o nosso Gramsci. Certo. Dito isso, aqui nós temos duas obras do Gramsci, né? Lembrando que aqui nós estamos falando dessa obra que nós conhecemos como as cartas que o Gramsci escreveu. Então, essas cartas, o volume 1, ele vai de 1926 e vai até 1930. Já as cartas, volume 2, ela vai ali de 1931 a 1937. Veja, essas cartas elas são de suma importância para poder compreender o pensamento do Gramsci. E, assim, aqui no Brasil foi lançado em 2 volumes, volume 1 e volume 2, como eu mostrei para vocês. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Certo? Nesse sentido, quando é que é lançada as cartas na Itália? Então, depois da morte de Gramsci, isso aí nós estamos falando na Itália, né? Depois da morte de Gramsci em 1937, suas cartas foram reunidas e publicadas pela primeira vez em 1947, ou seja, 10 anos depois. E aí, na Itália, foi lançado em 2 volumes, organizado por Togliatti e por Platone. Esses 2 volumes são considerados a edição clássica inicial. No Brasil, só vai ser lançado na década de 60. Então, a tradução brasileira saiu pela editora Civilização Brasileira, também em 2 volumes. O primeiro volume de 1966 e o segundo volume em 1968. A tradução feita a partir da edição italiana de 1947. Então, essa tradução de 47 serviu para publicar no Brasil, e essa edição que vocês estão vendo aqui, ela é a brasileira. Ela é a brasileira. Então, ajuda muito quem quer entender o pensamento gramsciano. Certo. Um comentário aqui interessante é o seguinte. Repare, essa publicação da obra do Gramsci, das cartas, que dá ali na década de 60, no final da década de 60, indo para a década de 70, ela é lançada e fica na estante. Ela não é uma obra que foi recepcionada ao ponto das pessoas começarem a usar o Gramsci. Não, ficou ali uma dificuldade muito grande para poder esgotar a edição.
E tem duas publicações que chegaram também, que eu vou mostrar aqui para vocês, são muito importantes para a formação do Gramsci, para a divulgação do Gramsci no Brasil, que é o Antônio Gramsci, que é esse que vocês estão vendo aí, Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Esse livrinho foi muito utilizado, era o que as pessoas tinham acesso, e Concepção Dialética da História. Repare que ali estão falando, lembra que eu falei com vocês que o Gramsci era visto como aquele que pensava a superestrutura, a cultura, e aqui ele coloca nesse volume, lembrando que esses livros aqui que foram lançados no Brasil, tem algumas questões que são importantes salientar. Primeiro é que foram lançados no período da ditadura militar, o que tinham grande dificuldade de acesso, né? Eram livros que na ditadura militar não era fácil de você, não é que nem o dia de hoje, você entra ali e compra. Então, a segunda é que até os títulos do livro tentavam burlar a ditadura militar. Então, concepção dialética da história. Então, né? Então, você vê. E tem também que esses livros eles pegam partes aí do caderno, e eu sempre digo para os alunos que se puder pegar a edição dos cadernos mais recentes, deixa eu ver se eu pego elas aqui. Isso aqui é o volume 1 do livro, né? Mas lembrando que isso aqui reúne os cadernos de Gramsci. Então, assim, aqui o meu tá todo lido aqui, porque eu passo lido, riscado, porque eu gosto desse processo de anotações no livro, como às vezes eu estou num lugar que eu não posso fazer o fichamento, então faço no próprio livro mesmo. Enfim, então, repare, a gente vai ver que esses livros aqui, eles foram importantes em um determinado momento, mas não foi um best-seller. Foram livros que tiveram dificuldade para sair a tiragem. Veja, então, aqui, ó, para a gente entender melhor. Então, Concepção Dialética da História. Então, o título em italiano é Concepção Dialética da História. Trata-se de uma coletânea de textos de Antônio Gramsci, organizada por Palmiro Togliatti e Platone, publicada inicialmente em 1948, na Itália. Lembrando que Gramsci morre em 1937. A primeira edição em português no Brasil saiu pela editora Civilização Brasileira em 1966, época que estávamos da ditadura militar. Na coleção Perspectiva do Homem, organizado por Leandro Conde, filósofo brasileiro que acabou falecendo. Esse livro reúne partes dos cadernos do Cáceres, que tratam de filosofia da praxis. Ele utilizava o nome filosofia da praxis, mas que entende que é marxismo, materialismo histórico, sociedade civil, ideologia e política. Além desse, a gente tem também aqui os intelectuais e a organização da cultura, que em italiano recebe o nome Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Também é uma coletânea de textos dos cadernos do Cáceres, organizado por Togliatti. Ele foi publicado na Itália em 1949. A edição brasileira saiu pela editora Civilização Brasileira, em 1968. A obra discute o papel dos intelectuais, a relação entre cultura e política e a função dos intelectuais orgânicos na luta de classe, que é um conceito importantíssimo dentro da obra do Gramsci. Não que outros não sejam, mas a questão dos intelectuais, ela perpassa toda a obra do Gramsci, pelo menos na leitura que eu fiz dos cadernos, né? Então, assim, ela perpassa a obra do Gramsci, e é importante que a gente se aproprie e compreenda, faça esse movimento de entendimento da importância dos intelectuais. Lembrando que o Gramsci tem uma concepção intelectual diferente daquelas que costuma permear o mundo acadêmico. Então, no mundo acadêmico, o intelectual é aquele que fala vários idiomas, faz tradução, vivencia só a questão da leitura, da vida acadêmica. O Gramsci está dizendo o seguinte: o intelectual é aquele que
mobiliza, organiza uma classe, tem o papel de conscientizar, é aquele que faz o intercâmbio entre o bloco histórico, como eu falei para vocês, a questão da economia, a questão da cultura e por aí vai. Então, o intelectual para Gramsci muitas vezes pode não estar dentro do mundo acadêmico, mas devido à sua capacidade de mobilização, de construção, de estar com os subalternos, como ele chama, que faz desses pensador um intelectual. Então, a concepção, o Gramsci chega a dizer em um dos seus cadernos que todos são intelectuais. Por que todos são intelectuais? Porque todos que fazem algum tipo de serviço, por mais que ele trabalhe a questão braçal, ele precisa de usar a mente, não só os seus braços. E ele vai dizer, todos os homens são intelectuais, mas dentro da sociedade capitalista nem todos ocupam a posição de intelectuais. Depois vamos voltar mais nisso. Então não é só todos os homens são intelectuais, ele está dizendo, ó, nem todos ocupam a posição de intelectuais. Ele tá dialogando e criticando a concepção elitista de querer que a política seja a política, a filosofia seja ou fique restrita à classe dominante, a uma elite, a um grupo pequeno. Ele está dizendo, não, todos são intelectuais porque todos têm essa capacidade, dadas as condições, de refletir sobre a realidade, pensar, tomar partido em relação à política, por aí vai. Beleza, então voltando aqui no Gramsci, certo. Outra obra que é muito importante no Brasil são 2 volumes, são os escritos políticos, daqui a pouco vocês vão ver, que é o volume 1 e o volume 2. Então, na Itália, esses volumes não foram preparados por Gramsci, mas sim seleções póstumas de artigos jornalísticos, discursos e ensaio que ele escreveu antes da prisão. Então, ali por volta de 1910 a 1926, antes dele estar no cárcere. Foram publicados na Itália pela primeira vez nos anos de 1940. Repare, ó, os escritos são de 1910 e 1926, mas só vão ser publicados em 1940, em diferentes coletâneas sob o cuidado do... Aqui é o Partido Comunista Italiano, tá? E de Togliatti, que é uma pessoa com quem Gramsci teve e fez, né, amizade. No Brasil, quem se ocupou da publicação dessas obras foi a Editora Fundação Brasileira, que lançou a tradução de escritos políticos em 2 volumes. O volume 1, de 1910 a 1920, publicado em 1968, também sobre o período da ditadura militar. E o volume 2, ele pega aí de 1921 a 1926, né? Dos escritos de Gramsci, que são os escritos pré-carcerários, ou seja, antes dele ser preso. Lembrando que o volume 1 foi publicado em 1968, o volume 2 foi publicado em 1969, tá? Certo. Aqui é a foto dos 2 escritos. Então, o primeiro livro, os escritos políticos, volume 1, ele vai de 1910 a 1920. Os escritos políticos, volume 2, ele vai de 1921 a 1926. E ajudam também a compreender esse movimento que o Gramsci faz dentro do pensamento político do período e que ultrapassa até mesmo o período com suas contribuições no campo do marxismo. Então, esses 2 livros, eles complementam a leitura dos cadernos do cárcere e das cartas do cárcere, que a gente viu lá as cartas do cárcere lá atrás, né? Pois trazem a produção jornalística e política de Gramsci no período em que ele atuava no jornal A Nova Ordem e no Partido Comunista Italiano, certo? Por fim, a civilização brasileira, ela lançou... Veja, até aqui, deixa eu só fazer uma volta para vocês entenderem, ó. Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem. Então, foi lançado no Brasil, e aí não vou nem entrar na questão italiana, foi lançado no Brasil, volume 1 e volume 2, as cartas
que é conhecido como Carta do Cárcere, que são volume 1 e volume 2. Beleza, importantíssimo para vocês terem acesso e ler. Foi lançado também Os Intelectuais e a Organização da Cultura, que é esse aqui. O livro é um pouco aí, vamos dizer assim, foi editado muito tempo, né? Então algumas coisas que estão aqui foram revistas no seu processo de organização quando vai chegar nos 6 volumes, vocês vão ver mais à frente. Beleza. E aqui você tem a concepção dialética da história. Então, esses e esses. Depois, também foram lançados os escritos políticos, volume 1, volume 2. Certo? Por fim, agora está sendo lançado os cadernos. Eu vou entrar com mais propriedade nos cadernos, mas eles foram lançados em 6 volumes. Esse aqui é Os Intelectuais, o Princípio Educativo e Jornalismo. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Então, foram lançados 6 volumes. Essa aqui é a primeira edição. Como eu falei para vocês, Gramsci, quando foi lançado, não foi esse sucesso todo como vocês, como costuma ser um pensador da envergadura dele, mas no princípio os livros ficaram na prateleira. Não vendeu assim rapidamente, não. Enfim, aí esses 6 volumes que vocês estão vendo aí, que foi lançado. E recentemente esses 6 volumes foram relançados. Relançados dessa forma aqui que vocês estão vendo, que é esse que eu tenho aqui. Alguns têm esse aqui, ó, que é o mesmo. Esses 6 aqui são esses aqui. Certo? Então, no deixa eu só fazer novamente fazer essa observação, que eu sei que pode ter pessoas que talvez não. Eu vou retomar isso lá quando eu chegar na vida do Gramsci, mas eu queria falar isso aqui. O Gramsci, ele recebia cadernos e ele escrevia. Recebia caderno e ele escrevia. Só que o Gramsci também tinha problemas de saúde. Então tinha vezes que ele dava ataques. Vocês depois vão acompanhar isso. E precisava ser levado ao médico. As condições, imagine, 10 anos na cadeia, as condições não eram das melhores, então ele tinha problema de saúde. Enfim, então ele ia escrevendo, 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 e depois que ele preenchia os cadernos, ele recebia novos cadernos, até chegou um volume de cadernos, em 37 ele veio a falecer, e esse caderno, a cunhada dele toma posse desses cadernos. E depois vai se tornar livro. Só que não é da forma como as pessoas pensam, que Gramsci chegou no escritório e escreveu livros. Não. Ele escrevia em cadernos, e aí a dificuldade de ter uma biblioteca adequada, a, a dificuldade de muitas vezes estar escrevendo e de repente ter acesso a uma fonte, como ele era um preso político, então muitas coisas assim que ele precisava às vezes, ele não tinha acesso. Inclusive, muitas vezes é censurado a própria possibilidade de ele escrever. Então, quando você vai ler os livros, você tem que ter isso em mente, que Gramsci não publicou livros. Ele, depois, esses livros que você tem acesso, vieram depois, mas são os cadernos conhecidos como Caderno do Cárcere, beleza? Certo. Então, voltando lá. E aí, você tem da seguinte maneira: no livro 1, que é esse vermelho que está aparecendo para vocês, com o número 1, vai falar sobre a introdução introdução ao estudo da filosofia, e ele vai também fazer um debate com Croce, que é um pensador, que ele acaba ficando antagônico. Enfim, então, volume 1, introdução ao estudo da filosofia e a filosofia de Benedito Croce. No volume 2 dos cadernos é onde Gramsci, apesar de Gramsci, no volume 2, ele
ele fala, por exemplo, dos intelectuais. Então, os intelectuais não se resumem a essa obra, perpassa também em outras obras. Apesar de ter uma obra que ele vai falar do catolicismo, não quer dizer que em outra obra ele não fale sobre religião. Por exemplo, nesse aqui ele fala sobre a questão da religião aqui. Não é o tempo todo, mas ele fala. E ele já começa aqui a obra, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, essa obra aqui, com algumas passagens que são muito importantes, que eu penso, ele faz todo aqui nessa obra, né? O Carlos Nelson Coutinho, que organizou e traduziu aqui, juntamente com mais dois, e aqui, deixa eu só pegar aqui o caderno, ele diz o seguinte, ó, abrir aqui direitinho para vocês. No pensamento do Gramsci, ele coloca assim, ó, apontamentos para uma introdução e um encaminhamento ao estudo da filosofia e da história da cultura. Ele coloca assim, ó, na página 93. É preciso destruir o preconceito muito difundido de que a filosofia é algo muito difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientista especialista ou de filósofos profissionais e sistemáticos. É preciso, portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são filósofos, definindo os limites e as características dessa filosofia espontânea. E filosofia espontânea ele coloca entre aspas, tá? Peculiar a todo mundo também entre aspas, isto é, da filosofia que está contida. E aí ele coloca assim, ó, olha o que ele coloca aqui, na minha página 93. Ele coloca assim, ó, eu risquei aqui, coloquei crítica e da consciência, concepção de mundo. Aí coloca problema, dois pontos. É preferível pensar sem disto ter consciência crítica de uma maneira desagregada e ocasional, isto é, participar de uma concepção do mundo imposta mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos muitos grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo consciente e que pode ser a própria aldeia ou a província, pode se originar na paróquia e na atividade intelectual. Veja, então, tá vendo como é que o Gramsci ele tem essa questão de pensar sobre estrutura, de pensar a cultura, de entender esse movimento, como ele pode levar ao processo revolucionário? Beleza, então, voltando aqui. Então, como eu falei para vocês, no que compete aos intelectuais, aí vai estar nesse azul, volume 2, tá? Os intelectuais, o princípio educativo e jornalismo. No volume 3, Maquiavel, notas sobre o Estado e a política. E aí a gente chega aqui no volume 4, temas de cultura, ação católica, americanismo e fordismo. E no volume 5, ressurgimento e notas sobre a história da Itália, literatura, no volume 6, literatura, folclore, gramática, apêndices, variantes e índices. Então, esses são os 6 volumes da obra dos Cadernos do Cárcere. Não vou voltar naquilo que não é interessante, né, em relação aos cadernos. Já citei já como é que foi produzido esse processo. Avançando um pouquinho aqui, eu queria falar com vocês o seguinte, como é que foi o lançamento desses cadernos na Itália. Então, o Gramsci morre em 37, e aí, olha o que acontece. Os cadernos do Cárcere não foram publicados por Gramsci em vida. Ele morreu em 37, como eu falei para vocês. A primeira edição organizada saiu em 6 volumes, entre 1948 e 1951, preparada por Togliatti e Platone. Esses volumes não seguiam a ordem original dos cadernos, mas eram temáticos. Então, assim, o que quer dizer aqui pra gente? Que esse caderno seguia tema, e não aquilo que o Gramsci escreveu lá no Cárcere. Vamos lá. O caderno do Cárcere ainda. Então, são um conjunto de 29 cadernos. Esses cadernos,
escolares, escrito em 26 a 37, no período que Gramsci esteve na prisão na Itália. Então, a redação foi iniciada em fevereiro de 1929, ano em que também estava ocorrendo a quebra, a quebra da economia dos Estados Unidos. Foi a crise que teve, né, que é de 1929. Enfim, nesse período, Gramsci começa a redação no cárcere sobre os temas que ele vai abordar, vai acompanhar até 1937. Então, essa publicação do Gramsci só foi possível de ser produzida após autorização para fazer estudos dentro da prisão. Então, assim, talvez se a gente não tivesse uma pessoa importante na vida do Gramsci, esses cadernos não chegariam até a gente, que foi a sua cunhada, a Tatiana, ou Tânia, que foi fundamental para que, quando o Gramsci veio a falecer, ela conseguisse aí passar para esses dois pensadores que a gente viu anteriormente, buscar publicar os cadernos do Gramsci. Beleza? Certo. Então, quais são as datas de publicação no Brasil? No Brasil, a gente tem 6 volumes. Como eu falei para vocês, o volume 1 é a Introdução ao Estudo da Filosofia, e a Filosofia de Benedito Croce, 1999. O volume 2 são os Intelectuais, o Princípio Educativo e Jornalismo, do ano de 2000. O volume 3 é Maquiavel, Nota sobre o Estado e a Política, de 2000. O volume 4, Temas de Cultura, Ação Católica, Americanismo e Fordismo, é de 2001. E o volume 5, Ressurgimento, Nota sobre a História da Itália, de 2002. Volume 6, Literatura e Vida Nacional, é de 2002 também. E aqui eu queria fazer uma observação. Veja, Gramsci morre em 37, está vendo como é que foi difícil? A gente também estava num processo de golpe, onde nós tivemos regime militar aí durante mais de 20 anos, então havia uma dificuldade de fazer essas obras circular por uma série de fatores. Então, o pensamento de Gramsci no Brasil, ele começa esse surgimento, vamos dizer assim, apesar de lançar algumas obras aqui, havia uma grande dificuldade de estudo, de ter acesso. Também a gente não pode olhar o tempo presente e a partir do nosso tempo presente julgar o tempo passado. Havia uma dificuldade financeira de acesso, havia uma dificuldade de circulação, havia uma dificuldade de censura, havia uma dificuldade econômica, uma dificuldade política. Então, todo esse processo influenciava e ainda influencia no acesso a essas obras. Mesmo que essas obras, como é o caso da Concepção Dialética da História e os intelectuais, que são aquelas que eu mostrei para vocês, elas, quando eu vou pedir para os alunos produzirem algo, ou quando eles pedem para que eu acabe por orientá-los, eu sempre falo para eles dar preferência a utilizar os cadernos, porque eles têm assim passou por um processo mais criterioso, vamos dizer assim. Beleza? Então, vamos lá. Certo. Então, aqui eu separei para vocês, só para a gente fazer um insuma. Então, aqui é um insuma, tá? Então, vamos lá. Aqui você tem o volume obra. Do outro lado, você tem publicação na Itália, publicação no Brasil, para a gente fazer essa comparação e algumas observações ali para a gente poder falar. Então, primeiro, a Concepção Dialética da História, que foi de 48, foi publicado em 48 na Itália, mas no Brasil foi publicado só em 66, em 1966. Então, essa é uma seleção dos cadernos com foco em filosofia da história e materialismo histórico. Depois tem aí os intelectuais e a organização da cultura, de 1949, 1968. Em 49, foi publicado na Itália. Em 68, no Brasil, período da ditadura militar.
Então, trata do papel dos intelectuais e da cultura da política, que são textos do Caderno do Cárcere. Aí você tem Cartas do Cárcere, volume 1, de 1947, publicado na Itália, só publicado no Brasil em 1966. São cartas escritas por Gramsci na prisão. E depois você tem Cartas do Cárcere, volume 2, de 1947, publicado na Itália, 1968, publicado no Brasil. São essa continuação das cartas. O Ressurgimento, que é publicado na Itália em 48, 49, e publicado no Brasil em 68, 69, ainda no período de ditadura militar. Então são reflexões sobre o movimento de unificação italiana, lembrando que a Itália ela se unificou tardiamente, juntamente com a Alemanha. E esse processo de unificação tardia, principalmente quando a gente pensa no imperialismo, que foi uma imposição ao continente africano de uma série de questões para usurpar a riqueza desse continente, e não só dele, mas estamos falando especificamente dele, tudo isso no campo do imperialismo fez com que tivesse uma corrida. E essa corrida desembocou na Primeira, na Segunda Guerra Mundial e também naquilo que ficará conhecido para a história como Guerra Fria. Os países não ficaram neutros, eles também, em grande parte, tiveram que tomar parte, ora para um, ora para outro. Nesse caso, a União Soviética, ou aqueles que estavam liderados pelo bloco capitalista dos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque isso influencia na produção, divulgação do pensamento gramsciano. Então, assim, aí Maquiavel e a Política e o Estado Moderno foi publicado na Itália em 1959, 1951, já no Brasil foi em 1968, 70. Ora, período em que a gente ainda estava sob o regime militar. Então, esses estudos são estudos sobre Maquiavel e a teoria política moderna. E aí ele vai falar sobre a questão da edição crítica, que são 6 volumes do caderno, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, de 1999 a 2002, que é uma edição brasileira, revisada, organizada por Carlos Nelson Coutinho, com todos os cadernos publicados integralmente. Que aí dá para você ter esse aspecto de totalidade. Então, quando você pega a concepção dialética da história, são fragmentos, né? Ele pega um pouco aqui, junta, ele pega um tema e junta e faz aquela obra. Mas quando você lê todo os cadernos, você vai perceber, por exemplo, que religião, apesar de ter um caderno que fala sobre o catolicismo, ela perpassa toda a obra. Por exemplo, esse aqui que estou lendo, que eu li o outro, né? Mas o outro, assim, a outra edição. Mas agora estou relendo. Fala aqui. Também falo dos intelectuais, também aqui. Então, assim, não é que o Gramsci fala numa redação de Enem, que você tem a filosofia assim, eles estão falando alguma coisa, daqui a pouco eles mudam, mas dentro da ótica que eles estavam falando. Então, intelectuais orgânicos, a hegemonia, e ele vem ali explicando, você precisa acompanhar a linha de raciocínio do autor, senão você não consegue compreender o texto. Beleza? Então, vamos lá, então. Vamos avançar aqui para a gente compreender. Certo. Em termos de leitura, assim, tem muita coisa do Gramsci publicada no Brasil e depende muito do que você quer recortar o Gramsci, né? Porque, assim, infelizmente, o Gramsci hoje é fruto do que as pessoas querem estudar. Então, se as pessoas querem estudar a escola, vai geralmente para essa obra aqui, ó. Ela é imprescindível para estudar o pensamento de Gramsci, principalmente no que compete à educação. Aqui, ó. Tem até aqui, ó, o princípio educativo. Se você vai estudar o Estado, tem um caderno do lado sobre o Maquiavel e o Estado. Enfim, então, geralmente o que a pessoa vai estudar, ela foca mais e recorta um tipo de Gramsci para ela. Isso é perigoso, mas faz com que o mercado editorial tenha muita coisa de Gramsci, muita coisa de Gramsci. Então, por exemplo, se você for
para pedagogia histórico-crítica, eles têm obra falando sobre eles dialogam com Gramsci. Se você for para IOC, a pedagogia histórico-crítica é de cunho marxista. Mas se você for, por exemplo, para Paulo Freire, que é considerado pelos pensadores da PHC, como Saviani e tudo arte, e aí vai, eles veem Paulo Freire como pedagogia do aprender a aprender, ou seja, esvaziou o currículo, mas também existe uma relação de pessoas que conseguem dialogar Paulo Freire com Gramsci. Se você for para a pós-modernidade, você vai encontrar autores como Stuart Hall, que chama para si Gramsci e escreve. Então, Gramsci ele é disputado entre a direita, entre a esquerda e por aí vai. Nesse bojo, eu vou indicar uma pouquinha coisa aqui para vocês que vocês podem ler, dependendo do que vocês querem do Gramsci. Você pode, por exemplo, querer falar sobre histórias, pode querer falar sobre cultura, e aí vai depender do que vocês querem. Mas, no geral, vamos lá. Essa obra aqui, ela vai falar sobre, estou falando especificamente desse aqui, ó, Intelectuais, Educação e Escola. Então, aqui já está dizendo, né? Um estudo do Caderno 12. Caderno 12 é esse caderno que fala sobre os intelectuais. E aí ele vai falar sobre o Caderno 12 de Antônio Gramsci, que é uma obra pequena, eu tenho ela aqui. E Gramsci e a questão dos intelectuais também é muito boa, só que aqui o Malina ele vai focar mais na questão da educação física. Então, assim, mas tem muita coisa boa no trabalho que ele faz aqui em relação ao Gramsci. Certo, aí você tem a escola de Gramsci, que eu penso que é fundamental para a gente ler, e o princípio educativo de Gramsci, que é essa obra que está aparecendo aí para vocês. Sobre os intelectuais, eu sugiro que você leia a questão dos intelectuais em Gramsci. Esse artigo ele é fundamental, só colocar no Google ele vai vir para vocês. Ajuda bastante a compreender o pensamento gramsciano e, inclusive, pegar comentadores. Então, é uma pergunta que me fazem como ler filosofia, porque filosofia é difícil. Eu não vou dizer que filosofia é algo fácil, porque pegar um Heidegger, um Hegel, pegar um Marx, pegar um Kant, não é tarefa das mais fáceis. Pegar um Gramsci, eles usam linguagem, eles criam termos para poder expressar aquilo que eles querem dizer. Se os termos não existem, eles acabam criando. Só que o que acontece? Só que se você ficar naquela de não ler textos clássicos, você nunca vai conseguir elevar seu nível. Então você precisa, se você ler um livro e você não compreendeu, esse livro está te desafiando. Então você precisa voltar a esse livro, ler de novo. É um processo que eu classifico como ruminar. Você precisa ruminar. Quem faz isso vai ser a vaca. Tá chamando de vaca? Não. O que eu estou explicando para você é que, dependendo da densidade de um livro, você não vai conseguir captar a ideia central dele de uma única vez. Você precisa fazer aproximações cada vez maiores, aumentando seu repertório até conseguir extrair dessa obra aquilo que você quer ou aquilo que a própria obra te dá. Porque também virou moda dizer que a interpretação, cada um tem a sua. Não. Existem limites para você interpretar um texto. Limites esses que muitas vezes você só vai saber se você já dominar a técnica da leitura. Então, assim, essa questão de extrapolar o texto, no sentido de muitas vezes distorcer, é complicado. Você precisa dominar o texto no sentido de compreender ele cada vez mais. Ao ponto de você, quando você lê uma palavra como hegemonia, você tem que perguntar logo em seguida o que é hegemonia. E tentar explicar para você mesmo o que é hegemonia. Se tiver alguém, você pode externar para essa pessoa, perguntar se ela entendeu. Enfim, então tem várias técnicas para você ir aprendendo o processo de compreensão, de entendimento das obras filosóficas.
Então, assim, não é fácil ler filosofia, mas você vai se apropriando de formas técnicas, maneiras de você compreender a obra filosófica. Então, a primeira vez você fica meio perdido, mas na segunda você sabe, poxa, aqui apareceu uma palavra, imperativo categórico. O que é isso? O que é isso em Kant? Então, é isso. Hoje nós focamos na questão da obra do Gramsci. Eu acho que, pelo menos para mim, foi muito gratificante, porque é uma obra que eu sempre estou lendo e relendo. E aí eu peço para vocês que fujam de modismo. Nem sempre o melhor é o que saiu hoje. Isso às vezes precisa passar por um processo de filtragem, como acontece com o filtro. Filtragem, tem muita coisa que é boa contemporânea, não é porque contemporânea é ruim, mas tem muita coisa que no contemporâneo não contribui para você avançar. Então, assim, você precisa de um pensamento crítico, você precisa pegar autores que também são críticos. Beleza? Então é isso. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, a gente vai fazer a parte 2, que agora a gente vai entrar um pouco mais na vida do Gramsci. Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.